Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente recebe aqui no estúdio da Rádio Super o desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Dorgal Andrada. Bom dia para o senhor, é um prazer tê-lo aqui com a gente. Bom dia, Thalita, bom dia, Rodrigo. Uma alegria estar aqui com vocês. Prazer é nosso de recebê-lo aqui, desembargador. E nós vamos falar com o senhor sobre o juiz de garantia. Primeiro, eu queria que o senhor explicasse para o nosso público o que é o juiz de garantia. Pois é, o juiz de garantia foi aprovado nesse pacote do governo federal. O governo federal mandou para o Congresso um projeto de lei, e nesse pacote chamado anticrime, popularmente, um dos setores desse pacote, dessa lei, ele traz a criar no Brasil o juiz de garantia. O que é o juiz de garantia que está com essa polêmica tão grande? O juiz de garantia, ele divide o trabalho do juiz em duas fases. O trabalho do juiz na fase em que a polícia está investigando, e o trabalho do juiz quando o processo propriamente começou com a denúncia. Então, hoje já existe isso. O que eu queria ressaltar mais ou menos é isso. É que o juiz de garantias, ele já existe na Europa, com outros nomes, com versões parecidas ou até mais fortes. Mas, na verdade, no fundo, ele não criou nada de, digamos assim, de aumento de serviço, como se diz, para o judiciário. Tudo que o juiz de garantia manda o juiz fazer, ele já faz hoje, só que com outro nome. Por exemplo, o delegado hoje, ele procura um juiz e pede um mandado de busca e apreensão. O delegado hoje, ele procura um juiz, pede a quebra do sigilo fiscal ou bancário para fazer uma investigação. Isso vai ser parte do trabalho do juiz de garantia. O delegado vai ter que procurar o juiz de garantia para quebrar o sigilo, para pedir busca e apreensão. Essa atividade nós já fazemos. Só que a lei diz o seguinte: olha, o juiz que fizer esse trabalho junto com o delegado na fase de investigação, a lei só vai dizer isso. Ele não vai poder depois julgar o processo. Ele tem que pegar todo esse trabalho que ele fez com o delegado e com o promotor e entregar para outro juiz. Isso em nome até de uma suposta imparcialidade, né? Foi o argumento que foi usado. Na Europa já é antigo isso, em vários países. Uns falam imparcialidade. Acho a imparcialidade... O distanciamento, talvez, né? Porque você convivendo muito com o delegado e com o promotor na fase anterior, e eles falando uma linha de pensamento deles, você fica ouvindo muito aquilo. Quando começa o processo, você às vezes já está com um raciocínio muito montado. Quando o advogado vem fazer defesa, pode haver uma pequena contaminação, não maldosa, mas natural. Você ouve todo dia a mesma coisa, mas não é uma coisa maldosa, porque muitos são absolvidos. E ele participou dessa fase. Mas com o juiz de garantia, não. O que é feito junto com a polícia e o promotor, aquele juiz que participou daquilo tudo, quebrando sigilo, mandando prender, prisão preventiva, prisão temporária, ou fazendo todas as atividades que o delegado e o promotor pedem, ele não vai julgar. Aí alguns falam assim, mas isso vai enfraquecer o combate ao crime. Eu acho o contrário. Eu sou desembargador há 10 anos, desembargador criminal, da área criminal. Eu sou juiz há 25 anos. Fui promotor, fui delegado também, tive orgulho de ser delegado, tive orgulho de ser promotor em outros concursos. Quando você bota um juiz exclusivamente para viver com o delegado com mais facilidade, porque hoje o juiz que faz isso, que ele atende o delegado, atende o promotor, ele faz o processo. Então ele mistura, eu tenho que fazer 1000 processos, eu tenho 1000 processos para julgar, de forma bem imparcial, atender testemunha, que já é o processo, e tem que parar para ouvir o delegado e parar para ouvir o promotor, aí eu corro para cá para fazer processo, julgar da sentença. Com o juiz de garantia, não. Eu vou ser um juiz especializado em fazer inquérito e em mexer com a criminalidade. E esse processo do juiz, né, que, como o senhor disse, que tem que atender diversas demandas, acaba fazendo com que os processos ficam atrasados, parados, né? Por isso que a população tem essa visão de que no Brasil a justiça não funciona. É morosa, que é o maior defeito da justiça do Brasil, é a morosidade. Com essa divisão, isso eu quero dizer, não vai se criar para o juiz, ao contrário do que disse, nenhuma atividade nova. Tudo que eu vou fazer como juiz de garantia, se eu for juiz de garantia, eu já faço. Apenas vamos deslocar minha cadeira, você vai sentar cá e eu vou sentar cá. Então não se criou nada de novidade que vai pesar o judiciário, vai paralisar o judiciário não aguenta fazer isso, o judiciário não tem condições, não tem, o que ele já faz, só que faz com outro nome. Agora, o combate à criminalidade vai ser prejudicado? Eu entendo que não, porque eu vou botar um juiz exclusivo para ouvir delegado e promotor que querem combater o crime. O delegado e o promotor vivem para isso. O juiz não está nessa função, o juiz tem que julgar com imparcialidade. Se o processo vem com provas, tem que ser condenado.
Mas naquela fase, ele está à disposição do delegado. Hoje, às vezes, o delegado não consegue falar comigo. Eu sou um juiz, eu estou fazendo meus processos, estou ouvindo testemunho, eu estou ouvindo o réu. Só passa aqui amanhã. Então, eu não estou dedicado ao delegado e ao promotor que vivem de combater o crime. Então, nesse ponto de combater o crime, eu acho que a versão que se dá, isso vai atrapalhar a Lava Jato, vai atrapalhar. Ao contrário, isso vai apertar a criminalidade. Só acho que pode agilizar. Agilizar. E a gente reclama muito, desembargador, da questão da sensação de impunidade que nós temos no Brasil. A gente tem um noticiário policial forte, principalmente à tarde e à noite aqui na Rádio Super, e volta e meia os nossos repórteres que cobrem a área policial trazem aquela informação do fulano que já foi preso 18 vezes, do cicrano que é a 19ª vez que está preso, com essa sensação de impunidade. A gente ouviu algumas críticas à figura do juiz de garantias, principalmente por parte daqueles que têm a mesma linha de pensamento do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, de que a figura do juiz de garantia poderia incentivar ou ampliar a questão da impunidade. O senhor discorda dessa linha de raciocínio? Eu, com todo respeito, sou inteiramente contra a opinião dele, porque eu vou colocar agora sim um juiz à disposição de um delegado, de vários delegados e promotores, 24 horas à disposição dessas instituições, que é a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Ministério Público, que vive a combater. Hoje ele não consegue, muitas vezes, pelo volume de trabalho e, por exemplo, a morosidade, o delegado não consegue, com a rapidez que ele quer, uma busca e apreensão. Com a rapidez que ele quer, mandado de prisão. Ele não consegue. Com o juiz de garantia, ele vai ter um juiz só para viver isso. A morosidade, como você bem disse, lamentavelmente ela é um drama, a morosidade na justiça, mas eu vou fazer só um parênteses. Você lembra que há muitas décadas atrás deram um tiro no Papa, João Paulo II. 1980, 81, salvo engano. Pois é, você vê, deram um tiro no Papa e demoraram 8 anos para julgar uma pessoa que deu um tiro no Papa. Quer dizer que a morosidade não é só, vamos dizer assim, exclusividade do Brasil. Mas a morosidade é fruto da burocracia que nós herdamos de Portugal, herdamos da Espanha, é muito papel. Nós temos que eliminar esses papéis, são prazos, né? Pessoas reclamam da morosidade, mas os prazos existem para os advogados se defenderem. A lei é que prevê isso. O juiz sozinho não consegue, muitas vezes, porque eu tenho que cumprir meus prazos, eu tenho que dar os prazos para as pessoas. E o volume é muito grande, sabe? O volume de trabalho é muito grande. Essa lei trouxe também uma novidade que eu acho que vai eliminar muitos processos. Ele vai permitir o que não existe no Brasil, que existe nos Estados Unidos. Que dependendo do crime, se não for de muita gravidade e a pessoa for primária e o crime não for de muita gravidade, se a pessoa confessar e quiser fazer um acordo, já pode cumprir a pena, sem processo. Isso nunca existiu no Brasil. No Brasil, se você viesse confessar hoje o seu crime, você tem que percorrer o processo inteiro. Eu não posso te condenar. Você não ouvir as testemunhas, não fizer as alegações, o advogado defender. Hoje, por mais que você confesse que você queira cumprir a pena amanhã, não adianta. Tem que esperar 1, 2 anos até ser condenado, recorrer. Essa lei instituiu isso. Olha, aquele que confessar, são para todos os crimes que não tenham violência, não tenham gravidade de penas menor. De menor potencial ofensivo. O potencial ofensivo já existia, agora um pouco mais, até 6 anos. Aquele que confessar e quiser pode começar a cumprir a pena. Isso vai aliviar, porque não vai ficar por conta das grandes. Outra coisa que precisa ser dito, a impunidade. As estatísticas no Brasil são a coisa chocante. As pessoas que cometem crime no Brasil, as estatísticas dizem que 7% só que são presos. Então, quer dizer, de 100 pessoas que cometeram crime, só 7% vão ser condenados. Então, 93 não vão ser condenados. Mas por quê? Você tem, nesse 93%, você tem uma parcela grande que são vítimas que não comunicam que sofreram o crime. Então, o marginal vai ficar solto. Roubou seu celular, você não vai comunicar. Mas ele é bandido. O outro furtou ali na frente, não sei o que. Você está cansado, não vou comunicar. Não tenho tempo de fazer o BO, não quero. Então, uma parcela grande ali de 10, 15, 20% que não comunica. Outros comunicam. Mas o crime não é um crime de grande repercussão, talvez, e a polícia não tem aparelhamento físico, nem material, nem de recursos humanos.
Então a polícia acaba tendo que escolher, falar, eu vou investigar homicídio, sequestro, roubo. Então isso também fica de lado, entra na cota, e mais 20% que não são 20% de bandidos que não são investigados. E até os homicídios ficam em segundo plano, desembargador. Há pouco tempo a gente trouxe aqui uma informação de que no Brasil, acho que apenas 8% dos casos acabam sendo devidamente elucidados, até os casos mais graves. E aí o senhor tocou num ponto que é importante, que até a falta de aparelhamento da Polícia Civil, por exemplo, que hoje tem um efetivo semelhante ao que tinha nos anos 80. Quanto é que nossa criminalidade cresceu de lá para cá e até hoje a gente vive esse drama? E aí eu fui delegado, 1 ano e meio, 2 anos, eu vou dizer isso também, um depoimento. Olha, nós aparelhamos muito nos últimos 30 anos, damos muito para a Polícia Militar e está muito certo. E não demos nada para a Polícia Civil. Ocorre que o juiz, para condenar alguém à prisão, tem que ser por um processo. E quem gera o processo é o delegado, o inquérito. A Polícia Militar não gera inquérito. Ela faz só a prevenção e faz o BO. Então, se nós não tivermos uma Polícia Civil muito forte e muitos delegados, não virão muitos inquéritos. Se não virão muitos inquéritos sendo feitos, não vai ter processo para ser condenado pessoas que cometeram o crime. Então, a ausência de delegados significa ausência de inquérito, que significa ausência de processo, que significa ausência de cadeia. Então, no momento que nós esvaziamos a Polícia Civil, nós estamos dizendo assim, olha, não vai ter inquérito. Então, ninguém vai ser punido. Temos que prestigiar a Polícia Militar sempre, mas não podemos abandonar a Polícia Civil. Porque ela que, juridicamente, é só através da Polícia Civil, do delegado, é que se faz a investigação com valor jurídico para gerar um processo criminal. Então, se o delegado não faz um inquérito, não vai ter o processo criminal. Então, se esvaziou a Polícia Civil, não tem delegado, não vai ter condenação. Então, isso, às vezes o governo não percebe isso. O governo bota assim, eu vou botar só PM na rua. Tá ótimo botar PM na rua, tem que pôr mesmo, quanto mais melhor. Mas se ele não fizer delegado, o trabalho que a FAEM faz de identificar crimes não são gerados inquéritos. Sem inquérito não tem processo. E há quantos anos, né, o Estado, Minas Gerais, as cidades precisam esperar para ter os concursos para delegado, policiais, né, da Polícia Civil. O juiz de garantia seria, então, uma pontinha para tentar resolver o problema da justiça no Brasil? Porque, como o senhor disse, falta efetivo da Polícia Civil, falta investimento na questão do aparelhamento. Olha, tem que ter a polícia. Nós temos aqui em Minas 296, quase 300 fóruns, são comarcas. Por incrível que pareça, nem todos têm juízes. O juiz vizinho tem que cobrir. E nem todos têm delegado. Então, tem uma comarca que tem um fórum que não tem delegado, é difícil até para o juiz trabalhar. Como que o juiz vai dar andamento em alguns feitos criminais, algumas diligências criminais, se não tem delegado? É como bem disse a Thalita, temos que fazer concursos para que todas as cidades mineiras, pelo menos, tenham um delegado. Não há como você conviver numa cidade. Ano passado tinham. No passado bem antigo, todas as cidades mineiras tinham um delegado. Hoje já não tem mais. Vamos para a hora do bate-pronto. No Café com Política. Hora do bate-pronto. São perguntas objetivas com respostas também objetivas. Combinado? Combinado. Para começar, desembargador, a justiça no Brasil. Infelizmente ela é morosa, mas é característica de um país que não é rico, um país que não é tão avançado. Judiciário, certeiro ou célere? Eu prefiro que ele seja célere. Juiz de garantias. Eu acho que é um avanço na civilização, é um avanço no direito, é um avanço para a cidadania e no combate à criminalidade. Impunidade. A impunidade, ela deriva de vários setores. Vem, né, de atividade, às vezes não muito completa, da Polícia Militar, da Polícia Civil e do próprio Judiciário, também do Ministério Público. É um conjunto. Corrupção. A corrupção, no mundo inteiro, ela existe, mas ela tem que ser sempre sufocada para se manter nos limites mínimos até onde você não consegue pegar. Acabar ela não vai, mas tem que manter ela no mínimo do mínimo. E o futuro da justiça? Eu acho que no Brasil, com a informatização, com o juiz de garantia e que se houver investimento na área policial, sobretudo na área da Polícia Civil, nós temos uma justiça mais efetiva, se Deus quiser. Desembargador Dorgal Andrada, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ele que atua na área criminal, falando com a gente a respeito do juiz de garantias, foi nosso convidado hoje aqui no Café com Política. Foi um prazer recebê-lo e conversar com o senhor. Obrigado pela presença, desembargador. Eu que agradeço, parabéns a vocês, muito obrigado.